Olá pessoal, bem-vindo a mais uma live do CEMIB Sul e dessa vez a gente vai continuar o tema que a gente já tratou em algumas lives e posts passados, que é sobre a teologia do pastorado feminino. Então a gente já fez uma live sobre isso, explicando a nossa abordagem teológica para defender que sim, mulheres podem ser pastoras, inclusive líderes máximas da igreja, mas a gente fez alguns adendos para não cair na ideologias feministas que tentam forçar o pastorado feminino nos textos bíblicos, e também evitamos alguns erros que a gente considera tradicional, que não deixa as mulheres serem pastoras. Só que a partir dessa live, a partir dos posts que a gente fez resumindo a nossa abordagem antes, depois da live, a gente recebeu várias e várias objeções. No nosso post sobre isso teve mais de 100 comentários e pessoas trazendo objeções, textos que a gente tinha que explicar, ou por que eles não concordavam com isso. E em vez de ficar respondendo um por um ali nos comentários, a gente resolveu hoje conversar sobre isso aqui com o Matheus Rett, nosso parceiro habitual de bate-papo, para a gente dar uma olhada nessas objeções que as pessoas tem trazido ao pastorado feminino. Então, Matheus, bom dia, boa tarde. Bom dia. Bom dia, Ou então. boa tarde. Eu nunca sei qual é o ponto de corte, mas enfim, tá cumprimentado. Vamos começar então com as primeiras perguntas que o pessoal nos mandou. Então, um dos comentários, a gente pegou dos centenas dos 100 comentários que a gente recebeu, a gente pegou algumas categorias de comentários para a gente começar a responder. Uma das objeções que o pessoal mais traz, Matheus, é que a mulher foi chamada para servir. Sim, ela tem a responsabilidade de servir, tem a responsabilidade de usar os dons delas, mas que o cargo de pastor é só do homem. E aí eles vão argumentar que o sacerdócio universal é uma coisa, que é aquela coisa que todo crente deve servir com seus dons. Ele fala que mulheres devem exercer esse sacerdócio universal, o argumento que o pessoal traz nos comentários. Mas a autoridade eclesiástica, o cargo de líder, o cargo de pastor, é uma outra coisa, diferente do sacerdócio universal. E daí esse tipo de cargo só homens podem exercer. E aí, como é que a gente responde esse tipo de raciocínio? Beleza. Eu acho que o seu microfone está pegando ali no seu casaco, está dando um ruídozinho pra gente aqui Melhorou agora? Na hora da live. Vamos ver a hora que você mexer. Tá bom. O meu enquadramento tá beleza? Tá bom. Tá beleza. Tá bom. Fazer os ajustes técnicos antes de responder aqui, então. Tá certo. Cara, assim, essa questão de autoridade eclesiástica, tá pegando ainda o microfone. Essa questão de autoridade eclesiástica, ela é uma questão, vamos dizer assim, de uma construção organizacional que ela foi construída a partir de necessidades que a igreja foi tendo quando a igreja foi entrando no mundo judaico, gentílico, e tentando se posicionar para poder fazer aquilo que Jesus mandou fazer e conseguir de alguma maneira comunicar o evangelho para as pessoas. Quando Jesus está reunido ali com os discípulos, a gente vai observar que ele não cria nenhum tipo de autoridade eclesiástica, nenhum tipo de instituição autoritativa eclesiástica nos moldes que a gente vai criar depois, e de certa forma ele desfaz, lá em Mateus capítulo 23, a organização. O cabelo tá ok, ó. Meu barbeiro mandou ali já o negócio. E aí Jesus, ele desfaz essa autorização que tinha a partir, ou que vinha do judaísmo clássico, quando ele vira para os discípulos dele e ele fala assim, entre os outros, eles querem sentar nos lugares principais, eles buscam os primeiros assentos, eles querem as posições de destaque, eles querem se organizar hierarquicamente de uma certa forma, como aqui acontece,
eles querem ser chamados de mestres, eles querem ser chamados de pai, eles querem ser... Ou seja, todo um elenco, um monte de títulos e posições. Quando ele está em Mateus 23, falando a respeito ali dos fariseus, que representa esse tipo de organização que eventualmente a instituição precisa ter ou venha a ter. E aí Jesus, ele naquele momento, ele desfaz aquela. Ele vira para os discípulos e fala assim: mas entre vocês não vai ser assim. A ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis... E aí Jesus, ele vai ali no 23, desconstituindo essa hierarquização pelo título, da forma como acontecia anteriormente. Então, o que a gente vai perceber? Que quando Jesus está propondo a restauração do sacerdócio universal, cumprindo as profecias de Joel e de Jeremias, Joel 2, Jeremias 31, Jesus ele desfaz, vamos dizer assim, a institucionalização da liderança. Tá? E aí ele traz essa outra proposta de que aquele que é seu maior é o que serve, que entre nós não ia ter esse tipo de construção. E aí pronto. E aí depois ele lança os seus discípulos para que eles então vão pelo mundo, pregam o evangelho e façam tudo aquilo que precisa fazer. Em Atos, quando eles começam a enfrentar os desafios naturais da organização de pessoas que estão chegando, que estão se acumulando, que estão agregando para isso, eles precisam criar estruturas para poder atender essas necessidades. Então, por exemplo, lá no capítulo 6 de Atos, a gente tem a instituição dos diáconos. Então, a igreja passa a ter um problema, uma dificuldade de organização, ela está bem avacalhada, desorganizada, pessoas estão sendo tratadas melhor do que outras por causa disso. E aí os discípulos vão lá e eles falam assim: não, nós vamos então criar aqui um grupo de pessoas que vai ficar focado nessa atribuição, nessa função, para ajudar a gente a administrar, ajudar a gente a fazer. Então escolham aí pessoas que sejam, eles dão as características de como que essas pessoas deveriam ser, e eles escolhem, eles criam o que a gente poderia chamar de a primeira instituição hierárquica da igreja. Agora tem um grupo específico que exerce um cargo específico que vai desempenhar aquela atividade específica. E assim a coisa vai acontecendo, à medida que a igreja ela vai avançando, que ela vai se desenvolvendo, e as necessidades vão surgindo, eles vão criando. Então depois eles criam os presbíteros, que eles tomam emprestado o conceito de ancião do Pentateuco, de como que funcionavam os anciãos de cada cidade, que eram meio que juízes, meio que legisladores, meio que prefeitos, uma mistura disso tudo. Eles tomam emprestado essa figura e cria a figura do presbítero. E aí, nesse momento, quando eles estão organizando isso nas igrejas, em determinadas cidades e etc., Paulo, que é o principal organizador disso tudo, ele vai dizer que as mulheres não deveriam exercer essa função do presbitério dentro dessa questão hierárquica. Só que aí a gente volta para a questão do que a gente já abordou também na live passada, que é o quanto disso é uma lei, é uma determinação, é um comando que deve ser cumprido por todas as igrejas em toda a história humana, e o quanto disso é uma organização circunstancial a partir do que eles estão vivenciando lá. Então vamos pensar assim, o próprio diaconato. O diaconato não é uma coisa que Jesus criou, uma coisa que os apóstolos criaram. A pergunta é, nós somos obrigados a ter essa instituição em todas as igrejas que existem, ou não? Ou o diaconato poderia ser substituído por outras formas de organização para atender às mesmas necessidades. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa igreja que está sendo plantada. O plantador começa a igreja, tem 20 pessoas. Nessa igreja que ele está iniciando, 30 pessoas. Ele precisa ter diáconos naquela igreja? Não, porque você não tem a necessidade
organizacional que uma igreja, talvez já com seus 70, 100, 200 pessoas, precisa ter. Então, quando eles criam isso, eles não estão assim, obrigando a fazer e ter daquela maneira. Eles estão atendendo a necessidades que surgiram da forma que melhor atende aquela necessidade, já que Jesus tinha definido que a hierarquização como norma não deveria existir. Isso lá em Mateus capítulo 23. Então a gente volta para essa questão. O sacerdócio é universal, a organização é circunstancial, e aí eu tenho liberdade para poder trabalhar ela de acordo com as mexidas, as diferenças, as circunstâncias que eu enfrento dentro da organização da minha igreja, onde eu estou, na cultura que eu estou inserido e etc. Entendi, Matheus. Então, os cargos que a Bíblia apresenta, de diácono, presbítero, enfim, eles são mais operacionais, para cumprir uma função organizacional da igreja daquela época, e a categoria que a gente deve trabalhar para pensar a autoridade espiritual, vamos dizer assim, é o sacerdócio universal, que dispensaria esses rótulos. Mas o pessoal geralmente levanta essa objeção contra esse argumento de que as ordens de Paulo, as indicações de Paulo sobre mulher poder falar ou não, ou sobre o pessoal, os diáconos e presbíteros serem homens, porque ele só cita, parece que, qualificações masculinas para os cargos. Eles falam que contra esse argumento do contexto cultural. Eles dizem que quando Paulo vai argumentar, ele vai e usa Gênesis. Ele vai dizer assim, não permito que a mulher ensine, algum texto, uma frase parecida com essa, porque, entendeu? O homem foi criado primeiro, porque a mulher é que foi enganada pela serpente e não o homem. Então parece que ele está, como ele fala, não permitindo que a mulher exerça a autoridade de homem, que é a frase que ele usa, baseado em alguma coisa da Torá, de Gênesis, e não apenas numa coisa cultural. Como é que a gente entende esse texto especificamente dentro dessa lógica que a gente está expondo aqui? A chave para a gente entender essa passagem é justamente essa expressão, quando ele usa lá em Timóteo, ele fala, não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, pelo contrário, Eva foi enganada, e aí deu o fruto para Adão, e aí ele vai desenvolver essa ideia. A autoridade de homem, ela realmente não pode ser exercida pela mulher. Então, isso, por exemplo, eu não posso subverter a ordem do casamento, dentro do casamento, de que o homem é o cabeça da mulher e a mulher deve ser submissa ao seu marido, e essa autoridade deve ser mantida dessa maneira. Por conta da Torá, porque isso é uma lei, isso está determinado por Deus lá em Gênesis capítulo 3, e aí a gente não tem autorização para alterar esse tipo de situação. A questão vai ser, uma mulher ensinar é autoridade de homem ou não? No contexto que Paulo estava vivendo, era como se você estivesse pegando um homem, menosprezando ele, colocando uma mulher numa posição de homem, e aí então ela passava a exercer, ela passava a trabalhar como se homem fosse. Então, se a gente faz isso, a gente faz essa subversão, está errado, porque a Bíblia proíbe a gente de inverter a ordem e colocar a mulher para exercer a autoridade de homem. A pergunta é, na igreja brasileira agora, no século XXI, no que a gente está vivendo hoje, o que é a autoridade de homem dentro da igreja? Então, se eu identificar que eu estou, sei lá, numa cultura, numa comunidade, que todas aquelas pessoas entendem que a autoridade de homem é presidir o conselho de uma igreja, eu não posso colocar uma mulher para fazer aquilo ali, porque eu estaria subvertendo a questão de autoridade de homem. Mas veja, quem está definindo o que é autoridade de homem nessa circunstância específica,
passa a ser a cultura, passa a ser a maneira como as pessoas enxergam, e não necessariamente uma prescrição de Deus. Porque quando Deus trouxe a prescrição, ele traz ela especificamente para o casamento. Ele não está dizendo que mulheres têm que ser submissas a homens. Ele está dizendo que a mulher deveria ser submissa ao seu marido. Então, eu não posso sair na rua e determinar que mulheres em geral se submetam à minha maneira de enxergar o mundo, ou a uma orientação minha, ou a uma determinação minha, porque eu sou homem e porque elas são mulheres. Isso vai existir dentro do casamento, uma vez que a minha esposa concorda com a Bíblia, entende o seu papel, eu concordo com a Bíblia, eu entendo o meu papel, a gente fez um acordo no casamento de que a gente ia viver o nosso casamento dentro dos parâmetros bíblicos para tais. Então, quando existe uma discordância, uma diferença de visão dentro do casamento, a visão do homem deve prevalecer em razão da visão da mulher. Só que isso é autoridade de homem, isso é o que Deus disse na Torá, e quando Paulo vai aplicar isso para o que eles estão vivendo naquela circunstância, isso faz sentido para que eu não tenha uma mulher que direcione administrativamente a igreja naquele momento inicial que eles estão trabalhando. Mas e hoje? Como que isso é visto hoje? A sociedade se ofende com isso hoje? Isso talvez aí aquilo que a gente falou na outra live. Se eu estou plantando uma igreja no Irã, eu não posso permitir que uma mulher chefie a igreja, que ela administre uma igreja, que ela sirva a igreja direcionando os passos que ela vai precisar dar. Mas se eu estou fazendo isso numa sociedade que não tem isso como princípio, que não tem o direcionamento administrativo como autoridade de homem, logo isso perde a eficácia, vamos dizer assim. Por quê? Porque nem Deus, nem Jesus determinaram que a coisa deveria ser assim nas estruturas hierárquicas que comporiam a igreja quando ela fosse desenvolvida, quando ela fosse avançar. Ficando isso, então, como uma questão que a gente chama de discricionária, vamos dizer assim, voluntária, para a organização de cada igreja, porque o objetivo não é criar estruturas para que homens façam isso e mulheres façam isso. O objetivo é anunciar o Evangelho e fazer com que as pessoas vivam o Evangelho, conheçam Jesus, amem as pessoas e vivam as suas vidas de modo que reflita esse tipo de coisa. Então, se para isso eu não posso ter mulheres numa posição administrativa, para isso ser eficaz, então eu não posso ter mulheres. E tem que funcionar assim. Porque o objetivo é a missão. Mas se eu vivo num contexto, numa circunstância em que isso não é um problema, ou que talvez, por alguma situação, uma mulher vai fazer isso melhor do que um homem, uma mulher vai conseguir direcionar melhor, avançar melhor, conduzir melhor do que um homem faria naquela situação, eu não posso prejudicar a missão, prejudicar o Evangelho, impedir de avançar, simplesmente porque é uma mulher que faria aquilo e não um homem. Então, e aí eu não tenho proibição de lei para poder fazer isso. Eu tenho uma orientação circunstancial em relação a esse tipo de situação. E, de novo, fica muito mais fácil da gente avaliar quando a gente pega o todo, que diz que a mulher não poderia ensinar, que a mulher não poderia falar na igreja, que a mulher não poderia fazer perguntas na igreja, que a mulher deveria usar véu na sua cabeça dentro da igreja. E todas essas outras coisas a gente já vê que é óbvio que Paulo está falando de uma questão muito pontual, específica, da época e do local que eles estão vivendo, já que o próprio Jesus não cria essa regra, não cria esse impedimento. Então a chave para entender esse versículo é
entender essa expressão autoridade de homem como algo contextual, que varia conforme o contexto cultural, que é a autoridade de homem, exclusivamente de homem para uma sociedade, pode não ser para outra. Então, se a nossa sociedade mudou, a gente pode entender diferente o que seria uma autoridade de homem e estender mais funções para a mulher. E aí, Mateus, falando sobre isso, sobre essa questão do pastorado feminino e o que a Bíblia fala sobre isso, o pessoal argumentou várias vezes nos nossos comentários, dizendo que não há ordenamento bíblico, talvez não haja proibição, mas não há ordenamento bíblico específico para o pastorado feminino. E também fala que a Bíblia não proibir claramente o pastorado feminino não quer dizer que ela permite. Então, como é que a gente lida com isso? Seria essa nossa proposta teológica para o pastorado feminino um argumento a partir da ausência? Tipo assim, já que não tem proibição é porque, né, Deus pode e quer que faça. Como é que a gente responde isso, pessoal? Normalmente, essa linha de argumentação, ela deriva da percepção calvinista, da ideia da Confissão de Westminster, que nessa confissão trabalha a ideia de que todo o culto, todas as ações de culto, elas precisam ser estritamente determinadas por Deus, e que o homem não teria, o ser humano, né, não teria a autoridade para poder criar expressões de culto alternativas àquelas que são determinadas por Deus. Isso cria o princípio regulador de culto, que algumas igrejas calvinistas reformadas seguem. Então, que você tem que... E é assim, é meio avacalhado na prática, né? Porque é uma forçação de barra, mas que supostamente estaria copiando o sistema de culto de Êxodo e Levítico, fazendo uma transposição desses elementos de culto para a realidade de hoje, tá? E aí, a partir dessa situação, a gente teria o argumento de que eu só posso fazer o que Deus mandou fazer, tá? Então, essa é uma vertente. E a partir dessa situação, nós poderíamos, como já foi questionado pela própria Igreja Reformada Calvinista, questionar o uso de instrumentos musicais num culto, já que em Levítico, na determinação do culto sacerdotal sacrificial, não existe determinação de uso de instrumento musical no culto. Por isso que a própria Igreja Católica, durante muito tempo, usava só os corais de vozes, e depois a gente vê como que as igrejas foram resistentes para introduzir instrumentos. Então tinha uma época que tudo bem, podia ter um órgão, mas nada mais do que um órgão. Aí, muito esforço, alguém introduziu um instrumento de corda, um violão. A guitarra, nem pensar, a guitarra é do capeta, né? Aí depois, beleza, uma guitarrinha um pouquinho mais mas bateria de jeito nenhum. Bateria é coisa de centro de macumba, como é que você vai colocar tambor dentro da igreja? Né? Até que a gente chega num momento que a maioria das igrejas aderem aos instrumentos musicais como parte da sua liturgia de culto. E aí, as que são reformadas, elas tentam forçar a barra para poder explicar como que elas conseguiram fazer esse tipo de coisa. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus criou o culto de um jeito lá no deserto, no Levítico, como que ele deveria ser, os sacrifícios, etc., que eles teriam que funcionar. Mas quando chega Davi e olha para esses rituais e para esse sistema, ele fala assim, bom, a gente não pode eliminar essas coisas aqui que Deus criou, mas a gente pode colocar umas coisas a mais para ficar melhor. E aí Davi cria música no culto, ele institui os coros, os levitas que ficavam cantando 24 horas por dia para o negócio ser bacana, ser maravilhoso. Ou seja, você tem o culto avançando conforme a cultura vai melhorando, vai mudando, ou vai alternando para um jeito ou para o outro, de forma que eu pegue isso aqui, que é o elemento essencial do culto, e coloque de uma forma que seja melhor compreendida, melhor praticada pelas pessoas. Então, quando a gente vai ver elementos de culto que a gente tem, Jesus deixou um para nós, a ceia. Eu não posso substituir a ceia e falar, não, gente, agora ao invés de ceia, nós vamos
comer pipoca, né, no culto, e porque é mais legal e não sei o quê. Eu não posso fazer essa substituição. Mas eu posso construir elementos que vão fazer com que essa coisa que é importante chegue para as pessoas de uma maneira que faça mais sentido. Eu não posso substituir a pregação da palavra. Eu não posso falar assim, não, agora nós vamos chegar na igreja, nós vamos só meditar, nós vamos só ficar aqui sentindo a presença de Deus, depois nós vamos embora para as nossas casas, cada um com o que tiver vindo na sua cabeça. Está errado. O culto precisa ter a propagação da palavra, a propagação da mensagem de Deus. Mas eu posso fazer isso de uma forma que seja melhor compreendida pelas pessoas, que faça mais sentido, que tenha aplicações mais reais, que tenha um dinamismo, que as pessoas não enjoem de estar participando daquilo ali. Não é porque Paulo fez uma pregação de 12 horas, né, das 6 da tarde às 6 da manhã, e que na metade da pregação, à meia-noite, o menino caiu da janela porque não aguentava mais e dormiu, né, o Eutico, e caiu da janela por causa daquilo, que eu tenho que fazer cultos de 12 horas todas as semanas. Se na nossa cultura as pessoas dão conta de prestar atenção em 45 minutos no máximo em uma mensagem, eu preciso adequar a mensagem a esse tempo que faz sentido. Então, se Deus não me proibiu, ou Deus não comandou especificamente uma coisa, significa que eu tenho liberdade para poder trabalhar dentro daquilo ali. Eu posso fazer e usar a criatividade, ou usar os próprios dons que o Espírito Santo concede para a gente, para poder, com esse desenvolvimento, a própria criatividade, fazer de formas melhores. Então, se Deus não determinou, apenas homens façam isso, ou se Deus não disse, mulheres não podem fazer isso, então eu posso, de acordo com a liberdade que eu tenho, trabalhar e construir uma melhor eclesiologia que se aplique à realidade que eu vou estar enfrentando dentro do meu desenvolvimento da igreja, ou a mensagem de Deus ter que avançar e ser passada para frente. Ótima perspectiva, Matheus. E aí o pessoal que tem dúvidas, comentários, pode largar aqui nos comentários que a gente vai responder. Mas só para seguir nessa tocada, o pessoal que geralmente argumenta nesse sentido que tu acabou de responder, também fala e pergunta por que então, se o pastorado feminino é bíblico, por que Jesus não escolheu discípulas mulheres? Por que a gente não vê pastoras mulheres na igreja primitiva? Ou por que historicamente a liderança da igreja foi masculina e teologicamente, a teologia tradicional sempre excluiu a possibilidade de uma liderança feminina? Então, como é que a gente lida com esse argumento a partir da tradição? Jesus, ele escolheu discípulas, mulheres também. Você tem um monte de Maria que acompanhava ele, né? Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e João, Maria, tem umas 3 Marias lá, tem Salomé. A Bíblia fala lá em Lucas que algumas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus e sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Eram elas que conseguiam dinheiro para poder Jesus comer, Jesus comprar as coisas que ele precisava comprar a sandália dele, etc. Então, Jesus ele tinha um monte de discípulo homem e um monte de discípulo mulher que acompanhava ele. Quando Jesus foi comissionar apóstolos, que em grego significa enviados, pessoas que ele iria enviar para poder pregar o evangelho em outros lugares, ele faz isso só com homens por uma razão muito, muito simples, que na cultura da época, no mundo da época, com os perigos que existiam na época, era impossível você pegar uma mulher na Palestina e enviar ela para Roma, para ela caminhar sozinha, entrar numa cidade, tomar uma decisão, enfrentar um assaltante e chegar lá e pregar o evangelho e ser ouvida e ser acatado aquilo que ela está dizendo. Você vai ver que todas as vezes que Paulo começava uma igreja nova em alguma cidade, Paulo ia primeiro numa sinagoga
ele entrava na sinagoga, ele pegava, tomava a palavra, discutia com os rabinos, ganhava o argumento dos rabinos, chamava a atenção dos gentios que estavam assistindo aquele culto judeu lá, ou alguns prosélitos que estavam assistindo aquele culto. Os judeus ficavam com raiva dele, expulsavam ele da sinagoga, e os gentios que tinham visto ele ganhar o debate acompanhavam ele e falavam: cara, eu quero saber mais sobre isso aí. Paulo pegava esse pessoal, desenvolvia, e isso era a primeira igreja naquela cidade. Então, você lê o livro de Atos, você vai ver que ele sempre está fazendo isso. Se uma mulher tivesse tentado fazer isso, obviamente, a igreja tinha acabado. A igreja, nenhuma igreja tinha sido plantada, ele não tinha conseguido evangelizar. Por quê? No mundo da época, mulheres eram proibidas de pregar na sinagoga, de falar na sinagoga, de fazer perguntas na sinagoga, de qualquer coisa dentro de uma sinagoga. Então, obviamente, Jesus ele não vai escolher mulheres para fazer esse tipo de coisa, porque senão o movimento acaba. A gente tem que pensar o seguinte, e essa é uma diferença muito importante para o pensamento feminista, progressista que existe hoje. Jesus não era feminista e não era progressista. Jesus ele não era disruptivo. Jesus ele não queria chocar a sociedade, romper com os padrões. Jesus era extremamente prático. Jesus queria que a mensagem do evangelho dele chegasse ao maior número de pessoas possível para que as pessoas pudessem ser salvas pela mensagem do evangelho. Então, quando ele olha, ele fala assim, como é que eu faço isso acontecer? É enviando 12 desses homens que eu escolhi aqui, dessas pessoas que eu escolhi aqui? Ele vai lá e envia, e ele faz isso. Tanto que quando ele vê que esses 12 também não estão andando do jeito que deveria andar, ele aparece para Paulo, depois que ele já tinha até ido embora para o céu, sido assunto aos céus, ele aparece para Paulo e fala assim, eu preciso de você, quero que você faça isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque minha galera ali que eu escolhi inicialmente deu uma travada, estão só ali entre os judeus, não estão conseguindo chegar mais longe, eu preciso que o negócio seja acelerado. Agora, Jesus faz isso porque é a forma melhor de se fazer naquele momento, é o mais prático a se fazer naquele momento. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, a gente não vai ver nenhum momento pessoas naturalmente escolhendo mulheres para fazer alguma coisa, mas quando você tem uma vacância de poder masculino, como o caso lá em Juízes, que os homens não estão dando conta de fazer o que precisa fazer, e surge uma mulher, Débora, que dá conta de fazer, que entende o que está acontecendo, sabe que passos precisam ser dados, como que as coisas têm que ser organizadas, Deus não proíbe ela de exercer o ministério de juiz, que na época equivaleria a um líder de igreja hoje. Ela lidera a congregação de Israel, ela lidera a nação de Israel, ela dá os direcionamentos, as conduções, tudo como deveria acontecer. E quando ela precisa ir para uma guerra, ela precisa de uma batalha, obviamente se ela fosse, ela morria, porque ela é mulher, ela não consegue disputar em força com homens, ela sabe disso, ela chama um cara, Baraque, para poder então assumir essa posição, assumir essa função e ir lá para o enfrentamento militar que precisava acontecer. Então, o fato disso acontecer mostra para nós que quando há exceção, quando há necessidade, você não vai... não acontece que o povo continue escravo e perdido, porque eu não posso colocar uma mulher para fazer essa situação. Com o passar dos anos, as exceções elas foram ficando cada vez mais frequentes, pelas mudanças culturais que aconteceram no mundo ocidental. E hoje em dia, isso vai deixando de ser uma exceção. O fato de uma mulher poder liderar, poder administrar, poder direcionar, poder pregar, vai deixando de ser uma exceção porque as pessoas começam a achar que isso está tudo bem. As pessoas escutam uma mulher. Um grupo de não cristãos recebe uma mulher como palestrante normalmente, e ele senta e ele presta atenção no que ela fala. Você abre as palestras TED, por exemplo,
no site ali do YouTube deles, você vai ver que tanto homens quanto mulheres dão palestras excelentes. E você aprende com mulheres. E ninguém fica assim, ah não, é uma mulher que subiu, nós não podemos ouvir o que aquela mulher tem para dizer. Porque hoje a nossa cultura aceita isso tranquilamente. Então, se agora a melhor maneira de avançar a missão de Jesus é escolhendo mulheres também para fazer determinadas coisas, Deus não proibiu, Deus mandou avançar a missão. Jesus falou a urgência que isso tem. Jesus disse que você sempre tem mais campo para colher do que gente para colher, do que ceifeiro. Ele manda orar para que Deus envie mais ceifeiros para a sua seara. E se, eventualmente, desses ceifeiros, mulheres estão chegando, eu não posso falar assim, não. Você não, eu prefiro que essas pessoas aqui vão para o inferno, que essa igreja não exista ou não surja, ou esses ministérios aqui não avancem, eu vou esperar que homens apareçam, porque você é mulher e eu não posso permitir que isso aconteça. Né? No próprio, um dos momentos que Jesus dá esse exemplo da seara e dos campos brancos, em João capítulo 4, quando uma mulher samaritana está indo lá evangelizar as pessoas e falar, eu encontrei o Messias. E Jesus não fala assim, não, fique quieto aqui que eu vou enviar Pedro para falar com eles lá. Pedro vai entrar na aldeia e vai chamar os seus amigos samaritanos para eles poderem vir aqui fora para poder me ouvir. Né? Ele vai lá. Os discípulos, inclusive, não acham legal o fato de Jesus que ele estava com uma mulher, fala que eles não gostaram, mas não tinham coragem de falar que não tinham gostado. Né? E a mulher vai lá e evangeliza a aldeia inteira dela e alcança a aldeia inteira dela para Jesus e muda a realidade de uma cidade por conta de ela ter ido lá fazer aquilo ali. Então, nós não temos determinação de lei de Deus ou de Jesus para proibir. Nós temos orientações de que, se nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que nunca vai aceitar uma mulher, você não pode colocar uma mulher para fazer aquele negócio. Mas se você está vivendo dentro de uma sociedade que aceita, e o Espírito Santo concedeu dons para aquela pessoa, para aquela mulher exercer esse tipo de liderança, ou esse tipo de serviço cristão, então ela pode fazer, porque Deus não proibiu, Jesus não proibiu. Excelente, Mateus. Mas seguindo em cima desse teu argumento, tu citou exemplos de quando havia uma vacância de liderança masculina, em alguns exemplos da Bíblia, Deus escolheu mulheres para ocupar aquele vácuo de liderança. Mesmo que isso não fosse talvez uma coisa muito usual na época, então quer dizer que Deus também não proíbe isso, é mais um argumento a favor da não proibição. Mas a gente poderia pensar em termos de, Deus não proíbe, quando a vacância, ele até pode colocar uma mulher numa posição que tradicionalmente foi de homens, mas a gente pode dizer que ainda assim o ideal de liderança bíblica é masculino, e isso pensando em textos como o que diz que a mulher, por exemplo, é o vaso mais fraco, ou isso cai por terra, não existe, por exemplo, se tem um cargo para ter alguém ali, e tem um homem e uma mulher qualificados para aquele cargo. A gente deveria dar uma prioridade para o homem por causa de um princípio bíblico, porque Adão foi criado primeiro, ou não tem nenhuma questão de ordem ideal de liderança, mesmo que Deus não proíba a mulher, existe um meio de se pensar que o homem poderia ser a liderança sempre ideal quando houver duas opções? Se a gente for pensar assim vamos pensar numa situação hipotética, tá? Então nós estamos vivendo no Brasil, o ano é 2022, eu tenho um homem e uma mulher que têm exatamente os mesmos dons, exatamente a mesma capacidade, exatamente a mesma habilidade para poder fazer coisas, conduzir coisas e etc. E eu só tenho um cargo, uma vaga. Tá? Então, por razões práticas, a gente vai colocar um homem, porque a gente vive numa cultura que ainda dá mais ouvidos
para homem do que para mulher, as pessoas têm mais facilidade de ouvir um homem do que uma mulher, isso é a maneira como a nossa cultura está construída. E, de novo, nosso objetivo não é ser disruptivo e educar a sociedade patriarcal, blá blá blá, essa coisa progressista que não tem sentido prático nenhum. Nosso objetivo é avançar o evangelho e fazer da melhor maneira possível. Tá? Então, numa situação hipotética que você tenha isso, para responder especificamente a sua pergunta, beleza, você vai colocar um homem ao invés de colocar uma mulher. Só que na realidade do mundo de hoje, que não foi totalmente evangelizado ainda, que tem muito mais gente para ser alcançada do que gente disposta a alcançar, essa circunstância ela é impossível. Porque é impossível a gente chegar num ponto que a gente tenha mais líderes do que pessoas para serem lideradas. Que a gente tenha mais gente querendo trabalhar do que pessoas a serem alcançadas por esse trabalho dessas pessoas. No mundo real, desde sempre, nós estamos em déficit. Nós sempre temos menos gente para fazer. Mesmo que a gente some todos os homens e todas as mulheres que querem fazer, ainda está faltando gente para fazer as coisas. Né? Então, assim, se a gente fosse trabalhar uma questão hipotética, sim, o homem é melhor do que a mulher dentro da cultura do que a gente está vivendo hoje, da maneira como as pessoas enxergam as coisas. Mas essa realidade ainda não aconteceu. Nós ainda não chegamos nesse ponto em nenhum lugar do mundo, porque a gente sempre tem muito mais gente para ser alcançada. Entendi, Matheus. E a gente tem um comentário aqui do Luiz Fernando. Ele falou que aqueles que são a favor do pastorado feminino são porque Raquel era pastora, e fala também que os outros 5 ministérios de Efésios 4 não têm uma exclusividade masculina. Então, Raquel era pastora mesmo? Tem algum comentário sobre essa afirmação? Não, assim, talvez uma confusão que ele está fazendo com um termo. O Raquel ser pastora, era pastora de ovelhas, é a ideia de uma pessoa que cuidava de ovelha num campo. O texto de Gênesis não está falando usando a palavra pastor no sentido que a gente usa hoje. É uma profissão de uma pessoa que cuidava de ovelha no campo, do bicho ovelha, né? Então ela não era uma líder de igreja, vamos dizer assim. Os 5 ministérios, de Efésios 4, eles foram dados para homens e mulheres igualmente. A gente tem exatamente essa divisão, essa dádiva do Espírito Santo, e Joel vai falar sobre isso, e Pedro cita essa profecia em Atos capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e homens e mulheres profetizariam. Né? Então, a dádiva e os dons, eles são dados a todos. Ótimo, Matheus. E aí, a gente está já chegando no fim da live. Eu vi várias pessoas elogiando aqui, falando que o excelente raciocínio teológico, perguntando quem é esse cara. Se você quiser estudar com a gente vai em 1º de agosto começar uma nova turma do novo semestre do nosso Seminário EAD, onde você pode ter aula com a gente, com o Matheus, tirar todas as suas dúvidas via ao vivo, via videoconferência, ou assistir as aulas gravadas depois, se você não puder entrar no horário da aula. E a gente fala sobre tudo, teologia, homilética, aconselhamento, defesa da fé, todos esses temas que são importantes para um cristão, né, que enfrenta os desafios na sociedade de hoje. E aí você pode aqui no nossa bio acessar os links com nossos cursos ou fazer a matrícula no nosso seminário, que está iniciando a turma agora. Mas, Matheus, para a gente usar os últimos 3 minutos que a gente tem de live, por que vários comentários que a gente teve de objeções à nossa abordagem teológica comentavam coisas do tipo, lacrou demais, mas não foi bíblico. Isso aí é progressismo invadindo a igreja. Isso aí é um bando de pastor, sabe, cedendo às ideologias de hoje. Por que mesmo a gente defendendo teologicamente, e não a partir de ideologias, todo mundo que defende o pastorado feminino é taxado de progressista ou vinculado a alguma ideologia feminista por quem é um teólogo mais tradicional?
A gente tem tido dificuldade de separar as questões políticas e sociológicas das questões teológicas. E isso porque, de fato, a própria igreja às vezes falha nisso, né? Pastores falham nisso, teólogos falham nisso. A gente vê realmente uma presença muito grande da esquerda, do progressismo na teologia, nas universidades que dão curso de teologia, nas faculdades de teologia de maneira geral. E realmente isso é um medo que as pessoas têm. O que a gente precisa cuidar para a hora que a gente vai fazer a nossa análise teológica, quem não é de esquerda, quem não é progressista, para também não cair nesse mesmo erro do lado de lá, né? E não misturar. Então, por exemplo, eu particularmente, quem me conhece sabe que a minha orientação sociológica, econômica e social é à direita. Eu sou conservador nos costumes, liberal na maneira como as coisas deveriam ser. Eu não gosto da esquerda, acho que a esquerda está atrapalhando bastante o nosso mundo. Só que a gente tem que fazer essa diferenciação. Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ficar muito claro. A gente tem tido um problema muito grave no nosso mundo hoje, que é o fato de que os homens estão perdendo a sua masculinidade, porque a esquerda vem e fica batendo na tecla de que o homem tem que ser mais delicado, mais sensível, mais nhenhenhen, mais mimimi, mais soft, né? Ao passo de que as virtudes, que antes eram virtudes tidas como masculinas, tem que estar nas mulheres. A mulher tem que ser machona, violenta, brava, agressiva, não sei o quê. Aí é bonito. Se uma mulher é masculinizada, é bonito, e um homem feminilizado é que passa a ser bonito. Isso está errado, Deus não criou o homem para ser assim, e a esquerda e o progressismo vêm e constrói esse tipo de coisa. Mas aí o que às vezes é a resposta? Porque a resposta que às vezes é dada é um homem truculento. Por quê? Porque a direita social é aquele, quem conhece o funkzinho, tem um funkzinho engraçado que é #paz, né? Que o cara ele começa falando assim, Del Rey ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana, #paz. Aí eles começam a dançar. Porque a visão do homem macho é esse. É o cara que é pegador de mulher, que tá com cigarro na mão, com uma arma na mão, com um carro que não é esses polo da vida, né? Um Del Rey e não sei o que. Esse é o cara macho. Esse é o cara que vai combater esse homem feminino que a esquerda está trazendo. Só que esse cara com a prostituta no colo também não é o ideal de masculinidade bíblica, né? Não é isso que Deus quer. E aí algumas igrejas, algumas pessoas têm caminhado para esse outro rumo, de não, o homem tem que ser grosseiro, responder com xingamento. E a gente vê até um movimento, né, de tentar resgatar a masculinidade que está sendo perdida realmente pela esquerda para esse outro lado. Só que assim, essa figura grotesca, ela também não é bíblica. Ela é da direita, ela é uma masculinidade mais severa. Entre um homem feminino e o homem com cigarro ligado, 38 carregado, é prostituta no colo. É melhor um homem desse aqui, vai fazer menos mal para a sociedade do que esse homem aqui, mas esse aqui também faz mal para a sociedade. Esse aqui também está... Então a gente não tem que tentar escolher o menos pior quando a gente está trabalhando com a perspectiva de Deus. A gente tem que... O que é um homem bíblico? Então, eu não imagino nem Jesus afeminado, delicado, não consegue tomar uma decisão e surta por qualquer coisa, e nem Jesus com a mulher, uma prostituta no colo, né? Então, Jesus é a figura do homem masculino bíblico, que consegue ter amor e verdade ao mesmo tempo, né? Então, da mesma maneira, teologia nós não podemos fazer a partir de uma perspectiva sociológica. A sociologia ajuda a gente a ler a sociedade, mas não pode ajudar a gente a ler a Bíblia. Então, eu preciso ir para a Bíblia, entender o que a Bíblia me diz, aí eu venho para a sociedade, a sociologia me diz o que está acontecendo na sociedade, e eu penso, como que eu aplico a Bíblia de uma maneira que faça mais sentido
para essa sociedade que a sociologia está me dizendo aqui, para eu trazer a vontade de Deus final para as pessoas, né? Então, quem às vezes diz assim, isso é progressismo, é porque também está lendo teologia a partir de uma lente sociológica, ideológica, e aí também é um problema, né? Então, isso acaba acontecendo, mas é ruim, porque aí eu perco a perspectiva pura da Bíblia. Ótimo, Matheus. Então, a questão é resgatar a masculinidade e a feminilidade bíblica e sair, escapar desses extremos ideológicos que, às vezes, por não conseguir pensar muito bem teologia, o pessoal acaba abraçando, mesmo os cristãos. E aí o pessoal que fez muito comentário aqui, elogiando, falando que está excelente. Eu avisei aqui que esse curso que eu acabei de oferecer, que é para você estudar com a gente, nosso seminário é 100% online, ao vivo, ou você pode assistir as aulas gravadas depois. E aqui no link, na nossa bio, no nosso perfil do Instagram, você consegue ter todas as informações sobre o curso, como se matricular, quais outros cursos que você pode comprar, só um curso específico, de um tema específico que você quer. E tem vários cursos gratuitos também que você pode fazer. Então tem várias opções aí para você aprofundar com a gente nesses temas teológicos, se você gostou dessa conversa aqui. Matheus, muito obrigado, cara, mais uma vez pelo bate-papo, pela sabedoria compartilhada. Agradeço o pessoal aí que acompanhou a gente, comentou, elogiou. A gente fica muito contente que o conteúdo tenha sido útil. Valeu. Tchau, tchau, Menig. Tchau, pessoal. Tchau, Matheus.